Fala moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos mais a uma videoaula do Biologia Mais e o assunto de hoje, sistema cardiovascular. Mais uma vez eu dividi essa apresentação em duas partes, dois vídeos para não ficar muito cansativo, e nessa primeira parte vamos falar da parte constituinte do sistema cardiovascular e de suas funções. Então olha só, o sistema cardiovascular, também aqui nós podemos dividir em sistema sanguíneo e o linfático. O linfático vai ficar para um outro dia, tá? Vamos focar hoje no sistema sanguíneo, que tem como função, transportar nutrientes até as células e retirar destas as excretas, como gás carbônico e excretas nitrogenadas, que serão levados até os pulmões, também até os rins, tá? Para possível excreção. O sistema sanguíneo é constituído pelo coração, que é a nossa bomba, que vai levar o sangue para todos os lugares do nosso corpo, as artérias, veias e capilares, que são as estruturas pelas quais o sangue circula pelo nosso corpo todo, ok? Tem também as células que compõem o tecido sanguíneo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Algumas funções do sistema sanguíneo que nós podemos enumerar aqui, ó. Transportar o oxigênio necessário à respiração celular. Todas as células realizam respiração celular nas mitocôndrias, tá? Utilizam o oxigênio para isso e devolvem o gás carbônico. Como consequência, a remoção do gás carbônico é uma das funções também do sistema sanguíneo. Transporte de hormônios produzidos por glândulas endócrinas, insulina, o glucagon, o hormônio do crescimento, são todos transportados por meio da corrente sanguínea. Então, outra função importante do sangue é carregar esses hormônios até as células-alvo para que elas possam atuar. Transporte também das células de defesa, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos e também os linfócitos que realizam a produção dos anticorpos, assim protegendo o nosso corpo contra os invasores. Regulação da temperatura corporal também é outra importante função. Quando nós estamos com calor, a vasodilatação permite com que o sangue circule pelas extremidades. Por isso nós ficamos com as bochechas vermelhas, orelhas, nariz, as mãos ficam quentes, para que o calor seja retirado do nosso organismo. Quando ao contrário, quando está num dia frio, temos vasoconstrição periférica, e aí o sangue deixa de circular pelas extremidades, por isso que as mãos, pés, orelhas, nariz ficam gelados durante o inverno, porque o sangue reduz a sua circulação periférica, certo? Só relembrando aqui o sangue, ele é composto de 55% de plasma, que é a parte líquida do sangue, a parte amarelada, e 45% dos chamados elementos figurados, que constituem as células do sangue. Então, as células são compostas pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos nós podemos citar neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E os glóbulos brancos são chamados de agranulócitos, são os monócitos e os linfócitos. A diferença dos três primeiros para monócito e linfócito é que os três primeiros apresentam grãos no citoplasma. Esses grãos podem ser para fagocitose, tá? Para sinalização de uma reação alérgica, como no caso dos basófilos. Mas isso é assunto para o sistema sanguíneo, o tecido sanguíneo, que vai ficar para uma próxima videoaula. As plaquetas não são células, mas são computadas como elementos figurados. Elas são fragmentos celulares de células da medula óssea vermelha, chamada de megacariócito. Aqui alguns exemplos para vocês, tá, de células do sangue. Elas têm algumas características, por exemplo, essa célula aqui é chamada de basófilo. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui. Esta célula aqui é o eosinófilo, porque ela tem um núcleo dividido em duas partes, chamadas de lobos, tá? E todos esses pontinhos vermelhos aqui são os grânulos de secreção. O eosinófilo serve muito para ataques contra vermes. Aqui nós temos o neutrófilo, que tem um núcleo tri ou tetralobado, nesse caso ele tem 3 lobos aqui, que parecem 4, tá? Ele está envolvido também em reações de fagocitose contra os invasores. Este aqui é o monócito, eu vejo que é o monócito pelo seu núcleo em forma de ferradura ou em forma de rim. Isso aqui é um linfócito, porque o núcleo ocupa quase todo a célula do linfócito. Tá? Não dá para saber se é o T ou se é o B, aí só com outro tipo de análise. Nessa outra imagem aqui, estas células arredondadas e vermelhinhas são as hemácias. E essas sujeirinhas aqui na foto, tá? Indicadas pelo número 2, são as plaquetas. As plaquetas vão funcionar na chamada processo de coagulação sanguínea, tá? No processo de agregação plaquetária.
Vamos falar um pouquinho então da bomba, né, que move todo o nosso sistema sanguíneo, que é o coração. O coração ele é um órgão oco. Se ele é oco, ele é preenchido por sangue. E é isso que vai fazer com que o sangue circule, tá, pelos vasos sanguíneos. Ele tem aproximadamente 300 gramas. Ele vai medir aproximadamente o tamanho do nosso punho, da nossa mão fechada, tá? Claro que vai variar um pouquinho, depende de cada pessoa, mas em torno disso é o tamanho do coração. Ele é formado por um tipo de músculo que é classificado como músculo estriado cardíaco. É característico de contrações rápidas, como todo músculo estriado, e, sendo cardíaco, ele apresenta controle involuntário. Então, nós não conseguimos controlar a contração do coração, tá? Só relembrando aqui os tipos de músculo, nós temos músculo liso, que é o músculo formador das vísceras, como estômago, intestinos, tá? O músculo liso, ele é lento e a contração também é involuntária, nós não conseguimos controlá-lo. Temos também o músculo estriado esquelético. Todo músculo estriado tem contrações rápidas e, por ser esquelético, está ligado ao esqueleto e, portanto, ele pode ser controlado pela nossa vontade, sendo então voluntário. O músculo cardíaco, ele é rápido e involuntário, tá? Então, ó, no coração, o músculo do coração é chamado de miocárdio, é ele que se contrai para bombear o sangue. Por dentro do miocárdio, em contato direto com o sangue, tem uma camada de células chamada de endocárdio. E por fora, como se fosse uma sacolinha que reveste o coração, nós temos o pericárdio. Entre o pericárdio e o miocárdio existe um líquido que impede, que reduz o atrito do músculo com o pericárdio, tá? Só relembrando, o coração do ser humano ele é tetracavitário, apresenta 2 átrios e 2 ventrículos. Então aqui na imagem dá para identificar, né, bem didaticamente, o coração envolvido por essa película. Essa película aqui indicada na seta é o pericárdio, tá? Olhando mais de perto, nós temos a camada do pericárdio aqui, um espaço que é preenchido por líquido, e aqui o miocárdio, que é o músculo do coração. Nessa outra imagem aqui nós podemos ver o coração já de um outro modo, tá? Mostrando aqui, ó, esta região representa o miocárdio, uma região espessa, tá? Comparada a este lado aqui. Então, o coração do seu lado esquerdo ele tem uma musculatura mais espessa que o lado direito. Então, para você analisar o coração, você tem que pensar da seguinte maneira: você está olhando para o coração de uma pessoa bem à sua frente. Então, este lado aqui, para você que está me vendo aqui na tela, tá? Seria o seu lado direito, mas na verdade é o lado esquerdo do coração de quem estava aqui na tela. Este aqui é o nosso lado esquerdo, se você estiver olhando para o computador, mas é o lado direito do coração, tá? Então nós temos aqui, ó, essa estrutura, essa abertura é o átrio direito, por onde o sangue chega ao coração, sangue venoso vindo do corpo. Eu tenho o ventrículo direito, para onde o sangue vai depois de passar pelo átrio direito. Daí o sangue vai para os pulmões, onde vai ser oxigenado e volta para o coração, chegando através do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é bombeado com alta pressão para a artéria aorta, que é essa grande artéria aqui que faz essa curva para a esquerda, certo? Só lembrando aqui, na circulação dos vertebrados, importante lembrar que peixes são animais bicavitários, apresenta só um átrio e um ventrículo. Eles têm circulação simples, ou seja, o sangue só passa uma vez pelo coração, tá? E este sangue que passa pelo coração é classificado como venoso. Os anfíbios, eles são tricavitários, apresentam 2 átrios e um ventrículo só. Por isso existe mistura de sangue no interior do ventrículo. Então os anfíbios são classificados com uma circulação incompleta, dupla, porque ele passa 2 vezes pelo coração, do coração vai aos pulmões, dos pulmões volta ao coração antes de completar o ciclo, então por isso que é dupla, e incompleta porque há mistura de sangue no ventrículo. Répteis, de maneira geral, também são tricavitários, semelhante aos anfíbios, tá? A diferença é que nos répteis tem uma pequena separação entre os 2 ventrículos, parcialmente entre o ventrículo, chamado septo de Sabatier. Não chega a separar completamente, por isso que nos répteis também há mistura de sangue, sendo a mesma classificação dos anfíbios. O ponto a se chamar a atenção aí é porque dentre os répteis nós temos os crocodilos, os crocodilianos, e estes são diferentes. Os crocodilianos têm coração tetracavitário, semelhante ao nosso,
A diferença é que na saída do coração dos crocodilianos existe uma comunicação entre duas aortas, uma aorta venosa e outra arterial, chamada de forame de Paniza. Então nós podemos dizer que o sangue dos crocodilos não se mistura no interior do coração, mas se mistura fora do corpo. Apesar disso, nós ainda classificamos, tá? Adotamos a classificação que o sangue dos crocodilos, a circulação dos crocodilos seria tetracavitária, dupla e completa, porque não há mistura de sangue dentro do coração. Aves e mamíferos é a mesma classificação. Circulação dupla, completa, tá? A diferença, e tetracavitária, obviamente, a diferença entre o coração ou a circulação de um mamífero e de uma ave é que a aorta do mamífero, ao sair do coração, ela faz uma curva para a esquerda, enquanto se fosse a aorta de uma ave, faz a curva para a direita. Beleza? Falando um pouquinho mais sobre os átrios, a função dos átrios ou aurículas, as orelhas do coração, tem função de receber o sangue que chega ao coração trazido pelas veias, tá? Os átrios têm paredes delgadas porque a função do átrio é muito fácil, é transportar sangue dele, do átrio, justamente para o ventrículo que está abaixo, a favor da gravidade, sem nenhum problema, tá? Então a parede dos átrios é bem delgada, certo? São separados dos ventrículos por meio de válvulas. Essas válvulas ou válvulas são estruturas de tecido que impede a volta do sangue para o átrio quando o ventrículo bombeia. É muito importante que ela trabalhe bem, tá? Então, ó, falando um pouquinho das válvulas. A primeira válvula separa o átrio direito do ventrículo direito. Ela é chamada válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Não custa nada dar uma grifada aqui, porque este nome sempre aparece nas provas de vestibulares. Tricúspide, certo? Átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide ou mitral. Tá? Então nós temos aqui dois nomes para a mesma válvula. Esse cúspide, tricúspide, bicúspide é dado pelo número de abas presentes nessa válvula. Tá? Então a tricúspide tem 3 abinhas que fecham a estrutura para evitar o refluxo de sangue e a bicúspide tem apenas 2. Se você tem dificuldade para gravar, professor, não lembro qual que é, tricúspide na direita ou esquerda, eu me esqueço sempre. Tudo bem, não tem problema, lembra do macete do Belan, ó, tudo bem, tricúspide na direita, bicúspide esquerda, mitral. Então só lembrar, T de tricúspide, D de direita, bicúspide esquerda, mitral, você não esquece mais, vai sempre lembrar a posição das válvulas, ok? Ainda tem 2 válvulas que ficam na entrada das artérias pulmonares e aórticas. São válvulas aórticas e pulmonares, também podem ser chamadas de semilunares, impedem o refluxo do sangue da artéria para o ventrículo, certo? Mostrando novamente o coração aqui, nós temos o átrio direito, o ventrículo direito e entre os dois está aqui a válvula tricúspide, ou átrio ventricular direita. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, entre os dois está ali a válvula bicúspide ou mitral, tá? Dá para ver aqui ainda, ó, aqui na entrada da aorta eu tenho uma válvula semilunar e aqui na entrada da artéria pulmonar eu tenho uma válvula semilunar também, certo? As duas na setinha mostrando certinho. Falando um pouquinho agora sobre os ventrículos, lembrar sempre que eles vão receber sangue dos átrios, tá? E vão bombear o sangue para fora do coração. Para fora, por isso, precisa de uma pressão muito maior. O ventrículo direito bombeia sangue do coração para os pulmões e o ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo todo. Por isso que eu já falei que o ventrículo esquerdo ele é um pouco mais espesso do que o ventrículo direito, tá? As paredes são muito mais espessas do que os átrios. As artérias coronárias são artérias que têm a função de se ramificar da aorta. Por quê? O miocárdio, ele simplesmente está bombeando sangue, só que ele também precisa de oxigenação. E apesar de estar em contato com o sangue, não dá, a passagem do sangue é muito rápida, a pressão é muito grande para que a oxigenação ocorra. Então, a partir da aorta, ramificam-se as artérias coronárias, são pequenas artérias que saem da aorta e voltam para o miocárdio. É nesse tipo de artéria, tá, que quando obstruída provoca o chamado infarto do miocárdio. O que é o infarto? O infarto é simplesmente uma obstrução da artéria que evita com que o músculo consiga receber oxigênio. Consequentemente, essas células podem morrer. Essas células morrendo, o coração pode parar.
tá? A aorta não vai se obstruir, a aorta é muito grossa, ela parece uma mangueira de jardim, tá? Então, nesse caso, as coronárias têm maior problema de obstrução, tá? Então, só mostrando aqui mais uma vez, na saída da aorta vai se ramificar um tipo de vaso, olha só, este é o miocárdio, o sangue passa aqui. Não tem como esse músculo tirar oxigênio do sangue, tá? Então, por isso que ele vai ter que ter a ramificação das artérias coronárias. Então, aqui nós temos, ó, a artéria aorta, a artéria coronária, que sai diretamente da artéria aorta, se ramifica, irriga todo o coração, o miocárdio recebe esse oxigênio, recebe esse nutriente, faz a sua respiração celular, tá? Bombeia sangue com muita vontade, produz gás carbônico, o gás carbônico é captado pelas veias coronárias, que vão se conectar lá no átrio direito, devolvendo o sangue venoso para o átrio. E assim recomeça a circulação. Lembra sempre que a obstrução dessas artérias pode provocar um infarto do miocárdio. Tudo bem? É isso, moçada. Essa é a primeira parte da videoaula. Esperem agora pela segunda parte. Um abraço, até a próxima.